Oi, meu nome é Bruna, eu sou estudante de medicina e hoje eu vou contar pra vocês como era a minha rotina no cursinho e como eu estudei pra passar. Se você gosta desse assunto, vem comigo. Primeiro eu vou contar pra vocês como era a minha rotina. Eu fiz 3 anos de cursinho. Os 2 primeiros anos foram num cursinho que era meio turno e o último ano eu fiz num cursinho integral. No meu primeiro ano de cursinho, eu fazia junto com o terceirão. Então eu estudava de manhã na escola, pegava o ônibus meio-dia, que já que aqui na minha cidade não tem cursinho, eu ia pra outra cidade. Então eu pegava o ônibus meio-dia e ia pro cursinho, que começava 1h30. Eu saía um pouco antes da aula pra mim conseguir pegar o ônibus do meio-dia. Nesse ano, eu não tava dando muita bola pros estudos, eu ia lá, só estudava no cursinho, não estudava nada em casa, só estudava no cursinho mesmo. Ia pra escola, estudava na escola, ia pro cursinho, estudava no cursinho. Mal fazia redações, se tinha que fazer alguma coisa em casa, eu não fazia. Eu achava que isso era o suficiente pra me passar. E não era. Chegou o Enem, eu achei que eu ia passar, achei que tava ótimo, mas não, a minha nota foi péssima, eu vou mostrar até pra vocês. A minha nota foi parecida com pessoas que nem tinham feito cursinho. Então, no segundo ano, eu vi que eu tinha que estudar. Então, eu me inscrevi de novo no mesmo cursinho e me inscrevi pro turno da manhã. Daí, eu pegava o ônibus 6h30 da manhã e chegava lá às 7h30. Começava minhas aulas às 7h30. Era 2 quadras da parada do ônibus, então era bem rapidinho. Às vezes o ônibus chegava um pouquinho antes, 7h25, e dava tempo, mas eu sempre chegava em cima da hora no cursinho. E eu ficava lá até 15 pro meio-dia, pegava o ônibus do meio-dia ou da 1h, que eram os ônibus pra voltar. E eu tinha que andar até a rodoviária pra mim voltar pra casa. E também nesse ano eu assinei o ProEnem online, mas eu quase não usava. De vez em quando eu via uma videoaula, então não era muito útil. De tarde, às vezes, eu fazia algumas aulas extra, que eu pagava extra, de auxílio, como de interpretação e redação, que era o que eu tinha bastante dificuldade. E normalmente era de 1, 2 meses de aula extra, de recuperação, enfim. E à tarde, eu não tinha muito uma rotina quando eu tava em casa. Eu fazia exercícios. Eu tentava fazer os exercícios que tinha na apostila. Alguns exercícios a gente fazia em aula e outros a gente fazia em casa e depois corrigia em aula, ou às vezes eles nem corrigiam, mas tinha as respostas na parte de trás do livro. Então, eu fazia exercício em casa, tentava fazer todos. Teve apostilas que eu consegui terminar e teve apostilas que eu não acabei. Mas era isso que eu fazia. Eu focava nos exercícios e isso sempre me ajudou. Vamos supor assim, eu pegava o exercício e eu não sabia responder. Eu ia lá no livro, procurava a resposta e respondia. Isso me ajudava a estudar. Nesse ano, a minha nota aumentou bastante. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu não lembro do número de acertos. E eu joguei fora minhas provas do Enem. Então, eu não lembro do número de acertos de nenhum ano. Nesse ano, a minha nota melhorou bastante. A minha redação também melhorou. Mas ainda não era suficiente pra passar. Então, no último ano, eu fui atrás de um cursinho integral, pra ver se eu conseguia aprender melhor, se o conteúdo era mais forte, né? Consegui desconto num cursinho integral. Então, quando eu comecei cursinho integral no meu terceiro ano de estudo, eu fazia o mesmo processo. Acordava cedo, pegava o ônibus 6h30 da manhã, só que a minha aula começava 7h20. Então, eu chegava, e era mais longe esse cursinho. Então, eu chegava na parada mais ou menos 7h20, 7h30, e aí eu tinha que correr até pra chegar no horário. Mas eu sempre chegava em cima da hora. Muito difícil eu chegar no horário do cursinho. Eu acho que era 7h20, não tenho certeza se era 7h20 ou 7h10 começava a aula. Daí eu ficava o dia todo. Tinha intervalo da manhã, depois intervalo do almoço e começava de tarde a 1h15, 1h20. Acho que era 1h20 que começava de tarde e ia até as 5h30. Daí às 5h30 eu ia até a rodoviária a pé e pegava o ônibus para voltar para casa. Chegava em torno de 7 horas todos os dias em casa. Então, o que eu focava? De estudar nos intervalos do cursinho e na hora do almoço. Eu almoçava e estudava. Eles também tinham monitorias, que os professores iam lá, não era monitorias, era tipo uma ajuda. No final da aula, o professor respondia questões ou tirava dúvidas. Ele tinha um horário de tirar dúvidas suas. E eu ficava na maioria deles no início até a metade do ano eu ficava em todos eles, mesmo que eu não tivesse dúvidas. Às vezes o meu colega tinha uma dúvida que eu nem sabia que tinha e me ajudava bastante. Todo final de semana eu recebia uma lista de exercícios pra fazer. No início eu fazia certinho, fazia todas as listas. Depois eu comecei a deixar de lado e fazia só de vez em quando, fazia algumas. Redação eu tentava não deixar acumular muito. Fazia uma por semana. Às vezes eu fazia a cada 15 dias uma redação, tinha dias que eu fazia 2 redações pra mim treinar bastante a redação. Eu tinha bastante dificuldade e o professor era ótimo, ele nos chamava numa salinha pra gente
tirar as dúvidas dos nossos erros. E nas horas livres eu focava muito nos exercícios. Eu pegava as provas do Enem antiga e fazia questões. Eu focava no que eu achava difícil, questões de lógica, de matemática. Eu era boa em matemática, mas questões de lógica era muito difícil pra mim. Então eu focava nisso e tentava resolver. E o pior é que, tipo assim, questões de lógica não tem, tipo, uma fórmula pra te responder. É uma lógica. E às vezes eu não entendia a lógica da resposta. Então era complicado. Então, às vezes, eu pegava um vídeo no YouTube tentando explicar aquela questão, que era uma questão do Enem. Normalmente, essas questões de final de semana eram questões de vestibulares ou de Enem. E eu focava muito no Enem, sempre. Todos os 3 anos eu focava no Enem. Sempre. Às vezes eu fazia alguma prova que outra de particulares, mas só pra treinar, porque eu tinha certeza que eu não ia poder fazer particular, que eu não tinha condições de pagar uma particular. E se eu fosse pegar o ProUni, eu ia ter que fazer o Enem de qualquer forma. Então eu sempre foquei no Enem nos 3 anos. Nesses 3 anos, eu tentei já excluir as redes sociais, mas isso não me ajudava. Porque aí eu achava outra forma de me entreter, sabe? Nas horas que eu não tava estudando, eu queria fazer alguma coisa. Então, sei lá, baixava um joguinho. Sei lá, conversava com os outros, procrastinava olhando pro teto. Qualquer coisa. Então, as redes sociais, sim, eu usava. No último ano, pelo menos, eu usava, sim, as redes sociais. Mas eu tentava não ficar, tipo, super presa a elas, sabe? Eu entrava todos os dias no meu horário de lazer. Usava, respondia, mandava mensagem, postava foto. Uma coisa que eu fiz bastante no último ano foi seguir perfis de estudo. Então me motivava a estudar. Eu ficava, nossa, as pessoas estão estudando, então eu também tenho que estudar. Olha, eu devia estar estudando. Sabe o que ajudou bastante? A hora do Enem. Eu acho que eles não fazem mais agora, que é o Geek Games. Eles faziam simulados a cada 2 meses. E eu achava muito legal. Daí a gente passava o sábado e o domingo inteiro fazendo os simulados deles. Eu achava bem legal que eles simulavam a tua nota do Enem, essas coisas. Os simulados do cursinho também. Eu sempre achei muito bom, porque depois eles davam uma resposta, tipo, ai, tu errou sabe? E depois tu pode perguntar, por que eu errei, sabe? Uma coisa que me ajudou também bastante, olhar a resolução de prova. Eu resolvia a questão, tentava resolver de novo, e não conseguia resolver. Então, eu ia lá pra resoluções de questões. Tem resoluções de questões, tipo, no Descomplica tem resoluções de questões escritas e também tem vídeos no YouTube resolvendo as questões do Enem. Então, isso me ajudava bastante ver as resoluções, porque ele já te explica o conteúdo resolvendo as questões. Pra mim, o meu foco principal sempre foi fazer questões. Eu anotava as coisas em aula e depois fazia as questões. Muito difícil, eu voltava nos meus resumos. Normalmente eu pegava o livro do cursinho mesmo, pra achar. Se eu não achava a resposta, eu ia pra internet. Mas eu normalmente não estudava dia de semana de noite. Era muito difícil estudar dia de semana de noite. Eu aproveitava pra ficar com a minha família. Eu chegava em casa, eu jantava, tomava meu banho, mexia no celular, ficava com a minha família. Dia de semana eu não estudava, na maior parte do tempo. Eu não fazia questões, essas coisas. Eu tentava nos intervalos do cursinho. Então, o meu estudo era até às 7 da noite, no caso. E também no ônibus eu não conseguia estudar porque eu enjoava. Eu nunca consegui fazer nada no ônibus. Era muito difícil pra mim fazer coisas no ônibus. Uma vez já eu fiz uma redação, porque eu precisava muito, tava tempo sem fazer, então eu fiz uma redação, digitei ela no meu celular, uma redação. E também nas férias eu não costumava estudar, porque eu não sabia estudar sozinha. Eu tinha muita dificuldade em estudar sozinha. Às vezes, assim, ó, eu ficava 1, 2 meses, só que o cursinho começa antes, então eu ficava 1 mês sem fazer nada, daí um pouquinho antes do cursinho eu assinava o cursinho online e tentava fazer algumas coisas online, ver umas videoaulas, tentar estudar online. Tentar fazer alguns exercícios, imprimir umas provas do Enem, mas era muito difícil pra mim estudar sozinha. Porque hoje em dia eu estudo numa faculdade que eu tenho que estudar sozinha, que é PBL, né? Mas pro cursinho é muito mais pressão, por causa que a prova é a longo prazo, então é um pouco mais difícil. Então, questões sempre foi o meu foco, sempre foi importante pra mim. Então, gente, foi esse o vídeo. Espero que tenham gostado. Um beijo, até o próximo vídeo.